Caminhoneiro encontra a grávida desmaiada no chão. Ele leva a desconhecida ao hospital, porém no caminho ela diz: "O filho é seu." O gigante de metal rugia contra o silêncio branco. O caminhão de Arthur era a única coisa viva e barulhenta num raio de quilômetros, rasgando a rodovia coberta por uma camada traiçoeira de gelo. A neve caía sem trégua, transformando a paisagem em um borrão fantasmagórico. As árvores pesadas de gelo pareciam sentinelas curvadas, e os bonecos de neve erguidos nos jardins das casas distantes passavam pela janela como fantasmas pálidos no crepúsculo. Dentro da cabine, porém, o ar era quente e carregado de expectativa. Arthur sorria. Fazia 58 dias. 58 dias comendo em paradas de caminhão, dormindo em postos de gasolina e tendo como única companhia o rádio e a foto de Clara, pendurada no retrovisor. Ele esticou o braço e tocou a borda da fotografia gasta. O sorriso dela parecia iluminar a cabine escura. "Estou chegando, meu amor," ele sussurrou, como se ela pudesse ouvi-lo. "Estou quase lá." O Natal estava a apenas alguns dias de distância, e ele havia conseguido o impossível, uma entrega que o levava direto para casa com bônus. Ele havia trabalhado dobrado, enfrentando nevascas e estradas fechadas, tudo por este momento. A ansiedade era um nó gostoso em sua garganta. Ele mal podia esperar para ver o rosto dela. Com a mão direita, ele abriu o porta-luvas, o caminhão balançando levemente na pista irregular. Seus dedos grossos e calejados procuraram e encontraram a pequena caixa de veludo azul. Ele a abriu com o polegar. Mesmo na luz fraca do painel, o colar de ouro brilhou. Era delicado, uma corrente fina com um pequeno pingente de coração. Clara adorava coisas assim, delicadas, que contrastavam com a sua própria figura robusta. Ele a imaginou usando-o na ceia de Natal, o metal quente contra sua pele. Ele sorriu, fechou a caixa com um clique suave e aguardou, de volta. "Vamos, grandalhão." Ele deu um tapa carinhoso no volante. "Não me deixe na mão agora." Ele pisou fundo no acelerador, sentindo o motor responder com um ronco poderoso. As luzes da cidade finalmente surgiram no horizonte, um brilho laranja e convidativo contra o céu cinzento aço. Ao chegar aos limites da área urbana, Arthur tomou uma decisão. Ele estacionou o caminhão no pátio de um grande depósito que conhecia, onde sabia que o veículo estaria seguro. Ele queria chegar em casa a pé. Queria sentir a cidade, absorver a atmosfera que tanto sentira falta. Quando partira, no final do outono, o ar estava pesado. As pessoas pareciam sombrias, curvadas sob o peso de um ano difícil. Agora tudo estava transformado. Arthur puxou o capuz de seu pesado casaco e saiu, para o frio cortante. A neve fresca rangia sob suas botas. As ruas, tão familiares, estavam irreconhecíveis, cobertas por um manto branco e brilhante. Luzes coloridas piscavam nas janelas e árvores de Natal brilhavam em quase todas as salas de estar. A cidade vibrava. As pessoas, antes mal-humoradas, agora sorriam. Elas se apressavam, carregadas de sacolas de compras, mas havia uma leveza em seus passos. Arthur sentiu a alegria do Natal infiltrar-se em seus ossos, aquecendo-o mais do que o casaco. "Boa noite," ele disse a um vizinho que passava, que respondeu com um alegre "Feliz Natal." Perto de seu prédio, ele viu uma jovem mãe lutando com um carrinho de bebê, tentando subir os 3 degraus que levavam à porta de entrada, enquanto segurava a mão de outra, criança pequena. "Deixe-me ajudar com isso," disse Arthur, sua voz grave soando gentil. A mulher olhou para cima, aliviada. "Oh, muito obrigada. Com essa neve é impossível." Arthur pegou o carrinho com uma facilidade que a surpreendeu, levantando-o como se não pesasse nada e o colocou no patamar. "Obrigada, moço, e Feliz Natal." "Feliz Natal para vocês." Ele sorriu, sentindo o peito inchar de uma felicidade simples e pura. Finalmente ele estava lá, à porta de seu apartamento número 304, o capacho de lar docilar que Clara insistira em comprar. Ele parou por um momento, saboreando. Ele tirou as chaves do bolso, mas então teve uma ideia melhor. Ele queria que fosse uma surpresa. Ele tocou a campainha,
o som agudo ecoando no corredor silencioso. Esperou. Tocou novamente. Clara! Ele chamou ainda do lado de fora. Sem resposta. Ele se escondeu rapidamente atrás da parede do corredor, como uma criança brincando de esconde-esconde, imaginando que ela abriria a porta, olharia confusa, e então ele pularia gritando surpresa. Mas ninguém atendeu. Os segundos se esticaram, longos e pesados. O silêncio no corredor era quebrado, apenas pelo zumbido distante do elevador. A empolgação de Arthur começou a azedar, transformando-se em uma confusão gelada. Clara? Ele usou as chaves. A fechadura girou com um clique alto. Ele empurrou a porta. O apartamento estava escuro, frio. Um silêncio que parecia errado, pesado. Olá? Tem alguém em casa? Ele chamou, sua voz soando estranhamente alta. Estou em casa. Surpresa, meu amor. Apenas o eco respondeu. Ele acendeu a luz. Seu coração, que antes batia acelerado de alegria, agora batia de um medo crescente. Ele nem tirou as botas molhadas de neve, deixando um rastro sujo no chão que ele sabia que Clara odiaria. Ele percorreu a sala, a cozinha, o quarto. Ninguém. O apartamento estava impecável, mas de um jeito errado. Estava arrumado, mas sem vida. Foi então que ele notou a poeira. Uma fina camada de poeira cobria a mesa de centro, cobria a tela da televisão, cobria a bancada da cozinha. Clara odiava a poeira. Isso não era poeira de um dia, era poeira de dias, talvez uma semana, ou mais. O pânico, frio e afiado, subiu pela garganta de Arthur. Ele correu para o quarto. O armário dela. Abriu as portas. Vazio. As gavetas. Vazias. Apenas alguns cabides esquecidos e uma meia solitária no fundo da gaveta de baixo. Não, 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 ele murmurou, puxando o celular do bolso. Sem bateria. A tela preta zombou dele. Droga! Ele correu de volta para a sala, para o telefone fixo sobre a mesinha de canto. Foi quando ele viu. Não era um cartão de Natal. Era um pedaço de papel de caderno dobrado ao meio com o seu nome, Arthur, escrito na caligrafia arredondada e familiar de Clara. Suas mãos tremiam tanto que ele mal conseguia desdobrá-lo. O ar parecia ter sido sugado do apartamento. O bilhete era curto, cirúrgico. Sinto muito, não deu certo. Tentei, mas percebi que mereço mais. Conheci outra pessoa e encontrei a felicidade. Desejo o mesmo a você. Adeus. Arthur leu. Leu de novo. As palavras não faziam sentido. Elas dançavam na página. Mereço mais? Outra pessoa? Adeus. Ele olhou ao redor da sala silenciosa. As luzes de Natal do vizinho piscavam pela janela, lançando cores alegres e fantasmagóricas nas paredes nuas. O mundo lá fora estava celebrando. O mundo dele, ali dentro, acabara de implodir. Um som baixo e gutural escapou de sua garganta, um misto de soluço e raiva. Ele amassou o papel com sua mão enorme, o bilhete se tornando uma bola insignificante em seu punho. Com um rugido de dor e confusão, ele jogou o papel amassado contra a parede. O silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor do que qualquer nevasca. O que aquilo significava? A pergunta ecoou no apartamento frio. Arthur afundou no sofá, o casaco pesado ainda vestido, a neve derretendo de suas botas e formando poças escuras no chão de madeira. Ele olhou para o bilhete amassado na sua mão. Mereço mais. Mais do que quê? Mais do que ele. Ele pensou nos últimos 2 meses. O gelo nas estradas, o perigo, as noites solitárias na cabine a centenas, milhares de quilômetros de casa. Ele fez tudo isso por ela, por eles, para construir a vida que ela dizia querer. Ele riu, um som seco e amargo que arranhou sua garganta. Conheci outra pessoa. Depois de 2 anos. 2 anos em que ele a ensinou a navegar pelas ruas da cidade, quando ela chegou de seu lugar pequeno, assustada e perdida. Ele a ajudou a conseguir o emprego. Ele a apresentou aos seus poucos amigos. Ele a amou. Ele a amou com a força bruta e honesta de um homem que não tinha mais ninguém no mundo. E ela o trocou.
A confusão inicial deu lugar a uma raiva fria e cortante. Ele não ia ficar ali, naquele apartamento que de repente parecia um mausoléu. Ele precisava de respostas. Ele precisava ouvir dela. Ele precisava ver o rosto dela quando ela tentasse justificar aquilo. Só havia um lugar onde ela poderia estar: o trabalho. O restaurante de fast food. O mesmo lugar onde ele a viu pela primeira vez, rindo atrás do balcão, e sentiu seu mundo parar. Agora ele ia para lá para ver seu mundo desmoronar. Ele se levantou, o movimento repentino fazendo sua cabeça girar. Ele não comia nada decente há quase um dia. Ignorando a fome, ele saiu do apartamento batendo a porta com uma força que fez o número 304 vibrar. O frio da noite o atingiu como um tapa, mas ele mal sentiu. Ele caminhou apressadamente, seus passos pesados e furiosos esmagando a neve. Ele não tinha paciência para esperar um ônibus. Ele parou na esquina e acenou para um táxi, que deslizou até parar. "Para onde, chefe?" perguntou o motorista, olhando-o pelo retrovisor. Arthur deu o endereço do restaurante. Enquanto o carro se movia lentamente pelo trânsito da noite, Arthur olhava pela janela, mas não via as luzes de Natal. Ele via o rosto dela. Ele ensaiava o que diria. "Por quê, Clara? Quem é ele? Você jogou tudo fora por quê?" O táxi parou no quarteirão do restaurante. "É aqui", disse o motorista. Arthur pagou, a mente a milhão, e saiu do carro. O cheiro de fritura pairava no ar gelado. Ele se aproximou e, através do vidro embaçado, procurou por ela atrás do balcão. Ela não estava. E então ele a viu. Ela estava saindo pela porta lateral, a porta dos funcionários. Mas não estava com um uniforme feio de poliéster. Estava usando um casaco de lã branco que ele nunca tinha visto antes e botas de salto alto. Ela parecia cara, e ela não estava sozinha. Um homem corpulento, de terno caro e cabeça careca, que brilhava sob a luz do poste, estava segurando a porta de um luxuoso BMW vermelho. O carro brilhava sob a neve, parecendo deslocado naquela rua suja. O homem abriu a porta do passageiro para Clara. O sangue de Arthur gelou. Ele o reconheceu imediatamente. Sérgio, o chefe dela, o dono de toda a cadeia de restaurantes. Sérgio não era uma pessoa bem vista. Longe disso, os rumores sobre ele circulavam pela cidade como ratos no esgoto. Diziam que ele havia começado seus negócios com dinheiro sujo, que tinha conexões com o crime organizado, que seu sorriso oleoso escondia uma crueldade sem limites. Ele era temido, mas ninguém o respeitava. Arthur sentiu o estômago revirar. O bilhete. Mereço mais. Encontrei a felicidade. Clara sorriu para Sérgio, um sorriso que Arthur conhecia, um sorriso que antes era só dele. Ela colocou a mão no braço de Sérgio e se inclinou para entrar no carro. "Clara!" O grito de Arthur rasgou o ar da noite. Ela congelou com um pé dentro do carro. Ela se virou. Seus olhos encontraram os dele através da rua. O sorriso dela desapareceu, substituído por uma máscara de choque e... culpa? Não. Era quase desdém. Sérgio se virou, os olhos pequenos e frios fixos em Arthur. Ele não parecia surpreso, apenas irritado pela interrupção. "Clara!" Arthur repetiu, dando um passo para fora da calçada, sem se importar com os carros. Clara apenas balançou a cabeça uma vez e entrou no BMW. Sérgio fechou a porta com um baque sólido e luxuoso. Ele contornou o carro, entrou no banco do motorista e ligou o motor. O ronco do BMW era baixo e poderoso, um contraste com o rugido honesto do caminhão de Arthur. Arthur correu. Ele correu em direção ao carro, o coração batendo na garganta. "Espera, você não pode fazer isso." Era tarde demais. O BMW vermelho arrancou, os pneus cantando brevemente no asfalto molhado. O carro desapareceu em um beco coberto de neve, suas luzes traseiras vermelhas sumindo na escuridão, levando sua esposa consigo. Arthur parou no meio da rua, ofegante. Uma buzina alta o fez pular para o lado. Ele amaldiçoou, chutando um monte de neve suja na calçada.
Ele ficou ali, tremendo, não de frio, mas de uma raiva tão pura e branca que o cegava. Ela o havia deixado. Um marido honesto, um trabalhador, por um homem como Sérgio. Por dinheiro, por um carro de luxo e casacos caros. Ele puxou o capuz sobre a cabeça e começou a andar, sem rumo. Ele empurrava as pessoas que entravam em seu caminho, ignorando seus protestos irritados. Os dias seguintes se tornaram um borrão alcoólico. Ele se trancou no apartamento. O silêncio era seu inimigo. Ele o encheu com o barulho da televisão que ele nunca assistia e com o tilintar de garrafas. Ele bebeu o uísque que guardava, para ocasiões especiais. Quando acabou, ele passou para a vodka barata que Clara mantinha para fazer coquetéis. Quando essa acabou, ele saiu apenas o tempo suficiente para comprar mais. Sua mente oscilava entre sonhos febris, encharcados de álcool, e a realidade dolorosa e aguda da traição. Às vezes ele pensava ouvir a chave dela na porta. "Clara!" ele gritava, correndo para o corredor. Mas era apenas o vizinho. Ele encontrava o vazio, e em sua frustração bêbada socava o chão, a dor em seus nós dos dedos sendo um alívio bem-vindo da dor em seu peito. Uma noite, ele estava olhando pela janela do quarto andar. A neve caía suavemente. Ele pensou tê-la visto na rua lá embaixo, sorrindo para ele, acenando. "Clara!" ele sussurrou, abrindo a janela, o ar gelado invadindo o quarto. Ele se inclinou para fora, tentando alcançá-la, tentando vê-la melhor. O desequilíbrio o fez recuar, o coração disparado. Ele quase caiu. A percepção do que estava prestes a fazer o assustou mais do que a traição. O Natal chegou. Ele não percebeu. O Ano Novo veio e se foi, marcado apenas pelo som de fogos de artifício distantes que ele confundiu com tiros. Ele era um navio afundando, sozinho no oceano escuro de seu próprio apartamento, com as garrafas vazias como destroços flutuando ao seu redor. A espiral de autodestruição de Arthur talvez não tivesse fim. Ele teria se afogado naquele apartamento, afundado no álcool e na autocomiseração, se não fosse pelo vizinho idoso do andar de baixo. Senhor Ivo era um homem magro, de cabelos brancos como a neve lá fora, e olhos que pareciam já ter visto de tudo. Ele morava no 204 há mais tempo do que qualquer um no prédio. Ele era, em sua maioria, silencioso, mas o barulho vindo do 304 nas últimas semanas estava se tornando insuportável. Não era música alta ou festas, era o barulho oco do desespero. O som de garrafas rolando no chão, o baque surdo de algo ou alguém caindo e, ocasionalmente, um grito abafado e furioso. Na madrugada de Natal, exatamente às 3h20 da manhã, o barulho de algo pesado de vidro se estilhaçando no chão ecoou pelo poço do prédio. Foi a gota d'água. Senhor Ivo subiu as escadas, sem se preocupar em trocar seu pijama xadrez, e bateu na porta de Arthur. Ele bateu com uma firmeza que desmentia sua aparência frágil. Arthur, zonzo e com os olhos vermelhos, levou quase 1 minuto para abrir a porta. Ele se apoiou no batente, o apartamento atrás dele em completo caos. "Ah, é você, Senhor Ivo", ele bocejou, a voz pastosa pelo álcool. "O que foi? O Papai Noel se perdeu?" O idoso olhou além de Arthur para a sala devastada. Garrafas vazias cobriam todas as superfícies sais. Uma poça de uísque brilhava no chão perto de uma luminária quebrada. O ar estava pesado e azedo. "Vim desejar a você um Feliz Natal", disse Senhor Ivo com a voz surpreendentemente firme. Ele entrou no apartamento sem ser convidado, fazendo Arthur recuar. O velho caminhou até o centro da sala, desviando das garrafas. "Vejo que você está comemorando há um bom tempo." Uma onda de vergonha, a primeira emoção sóbria em dias, atingiu Arthur. Ele passou a mão pelo rosto, sentindo a barba por fazer de uma semana. "Estou cansado disso", murmurou Arthur, mais para si mesmo. "Não estou com vontade de comemorar, talvez de lamentar." Ele fez um gesto vago para uma cadeira. Quer um copo?" "Eu aceito", disse Senhor Ivo, sentando-se ereto na única cadeira que não estava coberta de lixo. Arthur encontrou um copo limpo, enxugou-o na camisa suja e serviu uma dose generosa de uísque para o vizinho.
Ele se sentou no chão, de costas para o sofá. E então ele falou. Ele despejou toda a sua história caótica, o retorno animado, o silêncio, a poeira, o bilhete, a visão de Clara entrando naquele BMW vermelho, a traição com um homem desprezível como Sérgio. O que eu fiz de errado, Sr. Ivo? Arthur perguntou, as lágrimas finalmente vencendo a raiva e o álcool, escorrendo silenciosamente em sua barba. Eu ganhava bem, dava duro, dei a ela tudo o que ela precisava, ou eu achava que precisava. É porque sou órfão? Porque não tenho família para apresentar? Sr. Ivo ouviu pacientemente. Ele tomou um gole lento do uísque, o líquido âmbar parecendo não afetá-lo. Ele balançou a cabeça. Não é isso, caro Arthur. Ele respondeu suavemente, sua voz calma enchendo o silêncio. Não há nada de errado com você. O problema não é você. Ele tomou outro gole. As mulheres... as pessoas no geral, ele se corrigiu, são volúveis. Elas juram amor eterno na terça-feira e na quinta encontram alguém que acham melhor. Alguém com um carro mais brilhante ou um sorriso mais fácil. Ele contou a Arthur uma história sobre um amigo de sua juventude, uma história de amor e traição que espelhava a de Arthur. Ele quase se destruiu por causa dela. E sabe o que aconteceu? Anos depois, ele a encontrou. Ela estava gorda, infeliz, casada com um homem que a tratava como um objeto. E ela disse ao meu amigo que o maior erro de sua vida foi tê-lo deixado. Sr. Ivo se inclinou para a frente, seus olhos claros fixos em Arthur. As pessoas são criaturas estranhas, meu filho. Muitas vezes elas sabotam a própria felicidade por algo que brilha, mas não é ouro. Ela não era a pessoa certa para você. Você vê isso agora? Arthur fungou limpando o nariz com as costas da mão. Você não deveria estar de luto por ela, continuou o idoso. Você deveria ficar aliviado. Esse fardo foi retirado de você. Você é um homem forte, Arthur, um homem bom. Deus nos deu esta vida, e ela é curta demais para ser gasta lamentando quem não nos quis. Aproveite-a. Aquelas palavras, simples e diretas, faladas por um vizinho quase estranho às 3 da manhã do dia de Natal, tiveram um efeito profundo. Foi como se uma janela tivesse sido aberta em um quarto abafado. Uma clareza que o álcool não poderia fornecer. Arthur olhou para a garrafa em sua mão. Ele se levantou, foi até a cozinha e despejou o resto do líquido na pia. O borbulhar do uísque descendo pelo ralo foi o som mais satisfatório que ele ouviu em dias. Eu preciso sair daqui, disse ele, a voz mais firme. Ele foi ao banheiro e jogou água gelada no rosto. 1, 2, 3 vezes, até que a névoa começou a se dissipar. Ele se vestiu com roupas limpas do fundo de sua mala de viagem. Sr. Ivo se levantou, colocando o copo vazio na mesa. Feliz Natal, Arthur. Feliz Natal, Sr. Ivo, disse Arthur, e pela primeira vez, ele realmente quis dizer isso. E... obrigado. O idoso apenas assentiu e saiu, fechando a porta silenciosamente. Arthur pegou as chaves do caminhão. Naquela noite de Natal, enquanto as famílias abriam presentes e celebravam juntas, ele estava na estrada novamente. Ele dirigia pela rodovia Nevada, não fugindo de algo, mas talvez pela primeira vez, dirigindo em direção a algo. Ele só queria a paz da estrada aberta. 2 semanas se passaram. As festas terminaram. A neve começou a derreter, sendo substituída por uma lama cinzenta. Em uma manhã fria de janeiro, Arthur estava voltando para a cidade. Ele não queria, mas tinha que resolver a burocracia, fechar o apartamento, cancelar as contas. Ele estava perdido em pensamentos quando o medidor de combustível apitou, a luz vermelha piscando insistentemente. Ele estava quase vazio. Ele praguejou. Tinha se esquecido completamente de reabastecer. Ele avistou uma placa de posto de gasolina na próxima saída e virou o volante a tempo, o caminhão protestando. O posto era pequeno, quase uma relíquia de outra época, com apenas 2 bombas. Ele parou seu caminhão gigante ao lado de uma delas e desceu para o ar gelado. Quando ele estava prestes a inserir o cartão, a porta da loja de conveniência se abriu abruptamente. Um caixa jovem, com o
Rosto pálido de pânico, saiu correndo. Senhor, senhor, preciso de ajuda, rápido! Arthur correu em direção a ele. O que foi, garoto? É uma mulher. Ela entrou, pediu para usar o banheiro e depois eu só ouvi um grito. Arthur não esperou. Ele empurrou a porta da loja e entrou. O lugar estava vazio, exceto por eles. Onde ela está? Ali, o caixa apontou para o fundo da loja. Arthur correu pelo corredor de salgadinhos e viu. Uma jovem mulher estava caída no chão, entre o corredor de bebidas e a porta do banheiro. Ela estava pálida, encharcada de suor, e segurava seu estômago enormemente distendido, gritando de dor. Ela está tendo um bebê, exclamou o caixa, as mãos tremendo. Eu liguei para a ambulância, mas eles disseram que estão presos em um engavetamento na neve que ainda não derreteu na rodovia principal. A mulher soltou outro grito, um som agudo de agonia. Arthur não hesitou. Ele olhou para o caixa. Quanto tempo até a ambulância chegar? Eles disseram, talvez 1 hora. Ela não tem 1 hora. Arthur se agachou ao lado da mulher. Senhora, meu nome é Arthur. Eu sou caminhoneiro. Vou levar você ao hospital. Ele se virou para o caixa. Eu a levo, mas preciso de 20 galões de diesel, agora, rápido. Sim, sim, claro. O caixa correu para fora. Arthur se virou para a mulher. Ela estava com os olhos fechados, ofegante. Vamos lá, ele disse gentilmente, passando os braços fortes por baixo dela. Ele a pegou nos braços, surpreso com o quão leve ela era, apesar da gravidez. Ele a levou para fora, para a cabine de seu caminhão. Enquanto o caixa, pálido e trêmulo, corria para abastecer o caminhão, Arthur ajeitava a mulher no assento do passageiro. Ele usou seu próprio casaco para apoiá-la, tentando torná-la o mais confortável possível em uma cabine projetada para resistência, não para partos de emergência. Aguente firme, senhora. O hospital não está longe, ele disse, sua voz grave tentando soar calma por cima do ronco do motor a diesel. Ele bateu a porta, correu para o lado do motorista e pulou para dentro. O caminhão deu um solavanco ao sair do posto, jogando a mulher levemente para o lado. Ela soltou um grito agudo, uma mistura de dor e pavor, e agarrou o painel com uma força surpreendente. Estamos a caminho, Arthur gritou, manobrando o caminhão de volta. Parar a estrada. Os limpadores de para-brisa lutando contra a neve suja que voltava a cair. Ele se concentrou na estrada, desviando de carros mais lentos, seu coração batendo no ritmo frenético dos limpadores. Ao seu lado, a mulher ofegava, alternando entre gemidos baixos e gritos agudos. Por favor, não, ela murmurou. Respire fundo. Apenas respire, disse Arthur, lembrando-se de algo que viu em um filme. Estamos quase lá. Ele se arriscou a olhar para ela por um segundo, e foi nesse segundo que ela se virou para ele. Seu rosto estava coberto de suor e lágrimas, mas seus olhos se arregalaram. O grito de dor morreu em sua garganta, substituído por um suspiro chocado que pareceu sugar todo o ar da cabine. A dor da contração foi momentaneamente esquecida, eclipsada por um choque maior. Não pode ser, ela sussurrou, a voz trêmula. Então, outra onda de dor a atingiu, mas ela lutou contra ela, estendendo a mão trêmula e tocando o braço dele. Miguel! Ela gritou, sua voz inacreditavelmente alta. Miguel, você está vivo! Arthur quase perdeu o controle do volante. O quê? Senhora, meu nome é... Arthur, acalme-se! É você, eu sabia que você não tinha morrido! Ela soluçou, uma mistura de agonia e alívio delirante. Miguel, o filho é seu! Arthur pisou fundo no acelerador, o caminhão rugindo em protesto. A confusão o atingiu como um soco. O filho é seu, Miguel, ela estava delirando. A dor devia estar fazendo-a ver coisas. Ela devia estar confundindo-o com o pai da criança, um homem chamado Miguel. Um homem que aparentemente ela pensava estar morto. Ele não respondeu. Apenas dirigiu. Ele chegou ao pronto-socorro do hospital em tempo recorde, parando o caminhão de 18 rodas na entrada da ambulância, ignorando os sinais e os assobios. Ele desceu, correu e a pegou nos braços novamente, invadindo as portas automáticas. Eu preciso de... Ajuda! Ela está tendo um bebê!
Imediatamente, uma equipe de enfermeiros e médicos correu colocando-a em uma maca. Enquanto a levavam, ela não tirava os olhos dele, o rosto uma máscara de confusão e esperança desesperada. "Miguel, não me deixe!" ela gritou. Arthur ficou parado no corredor estéril, o cheiro de antisséptico invadindo suas narinas. Ele estava exausto, confuso e estranhamente abalado. Ele prometeu à recepcionista que voltaria, deu seu número de telefone e saiu. No caminho para o antigo apartamento, ele não conseguia tirar o rosto dela da cabeça. O delírio parecia tão real. A maneira como ela olhou para ele. Não era apenas dor, era reconhecimento. Incapaz de dormir, ele se viu dirigindo para o único lugar que lhe pareceu sensato. Ele bateu na porta do 204. Senhor Ivo abriu de pijama como se o esperasse. Arthur contou-lhe o encontro bizarro, o resgate, a corrida para o hospital e as palavras da mulher. Ela me chamou de Miguel. Ela disse que eu estava vivo e que o filho era meu. Ela estava delirando, certo? O idoso ponderou coçando o queixo. Delírio de dor é comum, Arthur, mas reconhecimento, isso é algo diferente. O universo não comete erros tão específicos. Você definitivamente deveria vê-la, nunca se sabe. Na manhã seguinte, movido por uma curiosidade que ele não conseguia explicar, Arthur voltou ao hospital. Ele se sentia estranhamente responsável. E perguntou na recepção sobre a mulher que havia trazido na noite anterior. Uma enfermeira com um sorriso enorme se aproximou dele. "Ah, o papai, que bom que voltou. Por que você não nos disse que era o pai imediatamente? Que modesto." Arthur ficou sem palavras. "O quê?" "Não, eu só a trouxe." "Sua esposa nos disse." A enfermeira continuou, sem perceber a confusão dele. "Ela disse que viu o marido trazê-la como um anjo em um caminhão gigante. Foi um parto difícil. A pressão dela subiu muito. Mas Lia, esse é o nome dela, está se recuperando." "Lia", repetiu Arthur. O nome parecia certo. "E você tem um menino." A enfermeira sorriu. "Lindo e saudável. Posso vê-la?" "Ela está na UTI por precaução. Precisou de uma transfusão, mas o bebê está no berçário. Você pode vê-la em breve, talvez amanhã." Demorou 3 dias. 3 longos dias em que Arthur não conseguiu pensar em mais nada. Finalmente, ele foi autorizado a visitar o quarto de Lia. Ele bateu levemente na porta e entrou. Ela estava sentada na cama, parecendo pequena e frágil, o cabelo escuro espalhado no travesseiro branco. Quando ela o viu, seu rosto se iluminou e as lágrimas brotaram instantaneamente. "Miguel!" ela exclamou, a voz fraca, mas cheia de emoção. Ela estendeu os braços. Arthur se aproximou, o coração pesado. Ele gentilmente a ajudou a se sentar. "Sinto muito", ele disse, a voz grave e suave. "Eu não sou Miguel." O sorriso dela vacilou. O que você quer dizer?" Ele puxou a carteira do bolso de trás. Ele tirou sua identidade, sua carteira de motorista. "Meu nome é Arthur." Lia olhou para a foto, para o nome, e depois de volta para o rosto dele. A esperança em seus olhos se extinguiu, sendo substituída por um desespero tão profundo que fez o estômago de Arthur se contrair. Ela começou a soluçar, um som terrível e partido. "Mas... como?" Ela gaguejou entre as lágrimas. "Você é... idêntico." "Quem é Miguel?" Arthur perguntou, sentando-se na cadeira ao lado da cama. Lia enxugou os olhos, respirando fundo, e contou a ele. Miguel era seu marido. Eles eram donos de uma pequena, mas próspera, oficina mecânica. 3 meses antes, um velho amigo de Miguel do exército, Vitor, apareceu. Ele tinha acabado de sair da prisão e precisava de um emprego. Miguel, com um coração grande demais, o contratou. Mas Vitor não queria ser um simples mecânico. Ele exigiu ser gerente. Miguel recusou. Pouco tempo depois, Vitor convidou Miguel para pescar, no rio. Horas depois, Vitor voltou sozinho, dizendo que Miguel havia caído do barco, ficado preso em equipamentos de pesca antigos no fundo e se afogado. "Eu nunca acreditei", Lia chorou. "Miguel era um nadador excelente.
Ele nadava desde criança. Após a morte de Miguel, Vítor, usando documentos que Lia suspeitava serem forjados, assumiu o controle da oficina. E então, ele começou a assediá-la. Primeiro com sugestões, depois com ameaças, tentando forçá-la a se casar com ele. Na noite em que você me encontrou, ela soluçou. Ele me sequestrou. Ele me jogou no carro dele. O carro quebrou na estrada. Eu corri. Corri pela floresta até desmaiar no posto. E então, eu acordei e vi você. Arthur estava paralisado, idêntico. No dia seguinte, ele foi ao orfanato, onde cresceu, um lugar que não visitava há anos. Ele falou com a diretora idosa, Beatriz, a única figura materna que conheceu. Beatriz, ele perguntou, o coração na boca. Quando me deixaram aqui, eu estava sozinho. Beatriz baixou os olhos, as mãos enrugadas apertando um lenço. Ela finalmente confessou. Ele não havia chegado sozinho. Eram 2 bebês. Gêmeos idênticos. Eles o mantiveram, deram-lhe o nome de Arthur. Mas seu irmão, Miguel, foi dado a um casal que não podia ter filhos. Eles se divorciaram anos depois, ela disse, com lágrimas nos olhos. Ouvimos um boato terrível, que eles abandonaram Miguel em outro orfanato, em outra cidade. O destino os separou de forma tão trágica. Arthur saiu do orfanato com o mundo girando. Ele não tinha apenas encontrado uma mulher em perigo. Ele tinha encontrado a viúva de seu irmão. Na manhã seguinte, o telefone de Arthur vibrou. Era uma mensagem de Lia. Estou recebendo alta. Eles disseram que posso ir. Arthur sentiu um misto de nervosismo e determinação. Ele correu para o hospital, seu coração batendo um ritmo estranho. Ele encontrou Lia do lado de fora, na área de desembarque, segurando o pequeno pacote azul em seus braços. A neve havia parado, e o sol de inverno brilhava fracamente, fazendo o topo da cabeça do bebê parecer coberto de poeira dourada. Arthur se aproximou. Ele olhou para o rosto minúsculo e enrugado do recém-nascido. Seu sobrinho. Ele se parece com ele, Lia sussurrou a voz embargada. Ele é lindo, disse Arthur, sua voz grossa e inesperadamente suave. Vamos para casa. Ele a ajudou a entrar na cabine do caminhão, que parecia absurdamente grande para uma carga tão preciosa. O apartamento de Lia ficava perto da oficina de Miguel, o lugar que Vítor agora controlava ilegalmente com seus documentos forjados. Enquanto se aproximavam, Lia ficou tensa no assento. Devagar, ela sussurrou, apontando. Ali. Arthur olhou. Do outro lado da rua, em frente à oficina, estava Vítor. Ele era exatamente como Lia o descrevera, atarracado, com olhos inquietos, fumando um cigarro com impaciência. Ele estava olhando diretamente para o prédio de Lia. É ele, ela sussurrou, o terror em sua voz. Arthur virou o rosto rapidamente, usando o quebra-sol para cobrir parcialmente sua janela, enquanto estacionava o caminhão na esquina. Vamos, entrar pelos fundos. Eles entraram no prédio sem serem vistos. O apartamento de Lia era pequeno, mas aconchegante, e em toda parte havia fotos de Miguel. Arthur parou em frente a uma fotografia na cômoda. Era Miguel, sorrindo, abraçando Lia em um barco de pesca. A semelhança era assustadora. Era como se olhar no espelho. Ver o rosto de seu irmão gêmeo, um irmão que ele nunca soube que teve, sorrindo com tanta vida, sabendo de seu fim trágico. Arthur não conseguiu conter. Um soluço pesado e seco escapou de seu peito. Ele apertou a borda da cômoda, as lágrimas escorrendo pela primeira vez, não por sua própria perda, mas pela perda de uma vida que deveria ter sido parte da sua. Lia colocou o bebê no berço e se aproximou, colocando a mão suavemente em suas costas. Ele teria amado você, ela disse baixinho. O momento terno foi quebrado por uma batida. Não uma batida educada, mas uma batida forte, autoritária, na porta da frente. Lia olhou pelo olho mágico e recuou como se tivesse levado um choque. É ele! Ele deve ter visto a luz acesa. Ele não vai me deixar em paz. O pânico de Lia foi substituído por uma calma fria em Arthur. A dor deu lugar à fúria.
Ele olhou para o rosto de seu irmão na foto e depois para a porta. Lia, disse ele a voz baixa e controlada, pegue o bebê e vá para o quarto dos fundos. Tranque a porta. Não saia. Não importa o que ouça. O que você vai fazer? Ela perguntou, os olhos arregalados. Vou dar um fantasma para ele. Arthur pegou seu celular. Ele ligou o gravador de voz e o colocou no bolso da camisa. Ele respirou fundo, limpou as lágrimas do rosto e caminhou até a porta. Ele a abriu abruptamente. Vitor estava do lado de fora, com a mão levantada para bater novamente. Ao ver Arthur, o sangue sumiu de seu rosto. Ele ficou branco como um fantasma, os olhos quase saltando das órbitas. Você... Vitor gaguejou, dando um passo para trás, tropeçando no capacho. Você deveria estar morto. Arthur inclinou a cabeça, forçando um sorriso frio. Sentiu minha falta, Vitor? Mas como? Vitor estava em pânico total, recuando pelo corredor. Eu te matei. Eu mesmo fiz isso. Arthur deu um passo para fora do apartamento, fechando a porta atrás de si, avançando lentamente contra Vitor. Me afogou, você quer dizer? No rio? Sim, eu te joguei para fora do barco. Vitor gritou, sua mente se partindo sob o choque. Eu vi você afundar. Eu te matei. Como você voltou? Voltei por você, rosnou Arthur. Em um movimento rápido, Arthur agarrou Vitor pelo colarinho, sua mão maciça engolindo o pescoço do homem. Ele o bateu contra a parede do corredor. Vitor soltou um grito estrangulado. Arthur não o soltou. Ele deu um soco. Um único soco poderoso no estômago que tirou todo o ar dos pulmões de Vitor e o fez desabar no chão, engasgando. Arthur ficou de pé sobre ele, puxando o celular do bolso. Ele parou a gravação. Pronto, disse Arthur ofegante. Você admitiu tudo. Ele chamou a polícia. Quando os oficiais chegaram, encontraram Vitor ainda ofegante no chão e Arthur esperando calmamente. Ele entregou a gravação. Enquanto colocavam as algemas em Vitor, a confusão e a raiva do homem finally superaram o medo. Ele não é quem você pensa. Ele não é o Miguel. Eu sei, disse Arthur em voz alta para que os policiais ouvissem. Eu não sou o Miguel. Eu sou o irmão gêmeo dele. E você acabou de confessar que assassinou meu irmão. Vitor explodiu em uma torrente de maldições, mas era tarde demais. A investigação foi difícil. A confissão foi obtida sob o que um advogado chamou de coação emocional extrema. Mas Arthur não desistiu. Determinado a honrar o irmão que nunca conheceu, ele usou o dinheiro que economizou para investigar por conta própria. Ele foi até o rio. Ele perguntou. E ele encontrou o que a polícia não conseguiu. 2 pescadores idosos que estavam rio abaixo naquela manhã. Eles viram a briga. Eles viram Vitor empurrar Miguel do barco. Eles tinham medo de Vitor, mas não tinham medo da verdade. Com o testemunho deles e a gravação de apoio, Vitor foi condenado. 12 anos de prisão. Do lado de fora do tribunal, a neve começava a cair novamente, mas desta vez parecia limpa. Lia, que esteve ao lado de Arthur durante todo o julgamento, segurou sua mão. A oficina, disse ela, está legalmente minha agora, mas eu não entendo nada de motores. Você poderia me ajudar a administrar? Arthur olhou para ela. Ele estava procurando uma mudança de carreira. Ele estava cansado da estrada solitária. Ele sorriu, um sorriso genuíno pela primeira vez em muito tempo. Claro, eu vou cuidar disso, para o Miguel. Lia balançou a cabeça. Não, para nós. Ela o puxou para perto pela lapela de seu casaco e o beijou. Foi um beijo profundo, cheio de tristeza, gratidão e a promessa de um novo começo. 6 meses se passaram. O Natal estava chegando novamente. Arthur e Lia estavam casados há 3 meses. A oficina, sob a gestão honesta de Arthur, estava prosperando. O apartamento 304 há muito fora esvaziado, suas memórias sombrias deixadas para trás. Eles decidiram comemorar no apartamento do Sr. Ivo. O idoso ficou radiante. Seu pequeno apartamento estava cheio de calor, o cheiro de comida caseira e os sons de um bebê. O pequeno Léo, como o haviam chamado, balbuciando feliz.
Enquanto preparavam a mesa, Arthur olhou ao redor. A dor do Natal anterior parecia pertencer a outra vida, a outro homem. Ele ergueu sua taça de vinho. Ao Senhor Ivo, disse ele, sua voz ressoando com emoção. Sem você, sem sua saboria naquela noite, nada disso teria acontecido. Eu provavelmente ainda estaria no fundo de uma garrafa. Sou incrivelmente grato a você. Senhor Ivo sorriu e ergueu sua própria taça. Arthur então se virou para Lia, que o observava com olhos cheios de amor. Ele ergueu a taça um pouco mais alto. E a nossa nova família, ao nosso amor e à nossa felicidade. Lá fora, a neve caía suavemente sobre a cidade, cobrindo o mundo em um silêncio limpo e promissor.